O Renato Gaúcho já começou a mexer no time do Vasco e pode vir mudança grande já para o próximo jogo. Parece que ele está aproveitando muito bem esses dias aí sem nenhuma partida e o torcedor pode se preparar. Vamos ver um Vasco bem diferente já no jogo contra o Curitiba. Não só no time titular, mas na postura, no estilo de jogo. Tem novidade importante, tem jogador ganhando vaga nesse time e é incrível a mudança que a gente já viu no time do Vasco. Mesmo sem os reforços que o Renato Gaúcho pediu, a briga do Vasco hoje já é outra. A briga do Vasco hoje já é na parte de cima da tabela. E com esses dias de treinamento aí, sem nenhum jogo, o Renato não trabalhou só a organização do time. Bateu muito na organização da defesa, alguns ajustes ali que vão fazer toda a diferença. Fez um ajuste também nos volantes, nos 3 volantes aí que ele vem utilizando. Tem muita novidade, então já chega junto no like. Confere se está inscrito aí no Nico Vasco. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Nicolas. Aqui tem vídeo de Vasco todo dia e eu vou trazer agora o mais importante do que o Renato está trabalhando nesses dias. Ele, além de ter trabalhado muito bem a questão das linhas, o espaço entre as linhas que o Vasco vem deixando, aquele time vulnerável que a gente já viu bem diferente na partida contra o Grêmio, antes da paralisação da data FIFA, ele ajustou não só o posicionamento dos volantes, como ajustou muito e treinou muito a questão da bola aérea. A gente tem visto o Vasco levar muito gol de bola aérea e bola parada, né? Bola aérea e bola parada tem sido aí um ponto fraco do Vasco. É uma questão que o Renato Gaúcho tem dado prioridade. A gente até citou em outros vídeos aí que o Vasco levou gol em praticamente todos os jogos, levou gol nos últimos 10 jogos aí, com o Renato Gaúcho, com o Fernando Diniz, mas em compensação, o Vasco é o único time do Brasileirão que já passou de 100 chances criadas. O Vasco já criou mais de 100 oportunidades de gol. Qual é o problema aí? Tem que ajustar. Ajustando a defesa, que está levando muito gol também, e ajustando esse detalhe do ataque, a gente pode citar aí como peça-chave o Andrés Gomes, que cria muitas oportunidades, mas é raro ele dar uma assistência, é raro ele fazer um gol. Ajustando isso, o time do Vasco com certeza vai voar. Essa briga na parte de cima da tabela, ela vai se concretizar. E um ponto que o Renato tratou como prioridade foi justamente a bola parada. O Vasco vem levando muito gol nesse quesito, a zaga do Vasco não é muito alta. O Saldívia, ele tem mais ou menos 1,80 m ali, para um zagueiro, apesar de estar jogando muito bem, para um zagueiro não é a altura ideal. O próprio Robert Renan também não é muito alto, então tem que treinar bastante, ele vem treinando bastante a questão da bola parada, que vem sendo um dos maiores problemas ali. Ele tá compactando o time, aquele espaço absurdo entre o volante e a zaga, ele bateu muito nisso também. Todos os gols que o Vasco tinha levado com o Renato Gaúcho foi praticamente esse erro de não ter um espaço, de não ter uma marcação mais compacta. Porque quando o Vasco conseguir ajustar a defesa, a gente vê que o problema do ataque, ele se resolve. Porque o Vasco já resolveu esse problema com a chegada do Renato Gaúcho. Temos aí Cauã Barros marcando gol, Thiago Mendes, Cuiabano, vários jogadores defensivos, né, da parte de trás ali, marcando gol, tanto que o artilheiro, se eu não me engano, é até o Thiago Mendes ou o Cauã Barros, se eu não me engano, que são volantes. Isso mostra o ponto forte, mas mostra um ponto fraco ali no ataque. E aí entra, eu acho que o maior problema que o Renato Gaúcho está tentando, de todas as formas, aí descobrir como ele vai fazer. Como substituir o melhor jogador do time, como substituir o jogador mais importante do time. Andrés Gomes, além de estar na data FIFA, foi suspenso, levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Grêmio. Ele vai retornar cansado, desgastado, partida fora contra o Curitiba, o Vasco vai estar descansado para tentar substituir ele, então as opções do Renato Gaúcho melhoram, ele pode olhar praticamente para todos os jogadores, porque nenhum vai estar cansado, desgastado, fadigado, mas a grande questão é como fazer para substituir ele. Por isso o Renato Gaúcho vem fazendo vários testes importantes ali no ataque para resolver esse problema. Ele testou principalmente o Marino, né, o Inestrosa e o Adson. Provavelmente o Marino saiu na frente nessa disputa aí por uma questão de estilo de jogo. A gente sabe que o maior problema do Marino é a confiança, a falta de confiança, na verdade, né? Ele chegou no Vasco, teve a mudança do Diniz, ele praticamente não foi utilizado. O Renato Gaúcho chegou aí num estilo de jogo que não joga com 2 pontas exatamente, porque o Nuno Moreira, ele em alguns momentos é o ponta, quando o Vasco alterna para o 4-3-3, mas a formação principal é o 4-4-2, tanto que o Andrés Gomes ele vai da esquerda para a direita.
perdeu espaço e quando entra às vezes ali meio na fogueira, não tem conseguido desenvolver muito bem, mas esses dias aí tem sido importante para o Renato Gaúcho trabalhar tanto a confiança quanto o que ele quer do Marino dentro de campo. Qual é a diferença do Marino para o Adson? O Adson também é um jogador rápido, também tem habilidade, mas ele é um jogador mais construtor, mais um criador. É como se o Adson fosse um meia-direita e o Inestrosa fosse um ponta. Essa é a diferença deles. Apesar do Adson ter velocidade, drible e tudo mais, é um estilo diferente. É um drible mais curto, é aquela arrancada um pouco mais curta. O que o Renato Gaúcho busca no Marino, né, é que justamente ele faça parecido. Igual não tem como fazer o que o Andrés Gomes vem fazendo. Mas ele quer que o Marino faça parecido. Consiga desafogar o time, puxar contra-ataque. Às vezes o Vasco rouba a bola, não tem ninguém no ataque. Precisa de alguém que saia da defesa e chegue no ataque rápido para poder desafogar o time. O DVD volta para marcar, mas quando ele tá ali, ele tenta segurar no pivô. Mas hoje, praticamente a única válvula de escape do Vasco, o único momento onde o Vasco dá uma respirada em momento de pressão, é quando o Andrés Gomes pega a bola e sai correndo igual um maluco, dribla todo mundo, e muitas das vezes até ele arruma uma falta lá na perto da área, arruma um escanteio. Isso tem sido total a diferença. O Marino é o que mais se aproxima desse jogador que tem o 1 contra 1, apesar de faltar confiança, que é o que o Renato Gaúcho vem trabalhando. Eu acredito que o Marino possa ser testado ali, e aí ele vai ser como se fosse um segundo atacante, porém o Renato Gaúcho fez outros testes também, e eu quero saber o que vocês acham, qual seria a melhor opção, que eu vou trazer agora aqui. O Brenner, apesar de ter sido contratado para o Vasco como um atacante, como um camisa 9, que na época o Fernando Diniz pediu, ele não estava jogando sim há um bom tempo. Eu fiz o scout todo do Brenner, ele estava jogando de meia esquerda, de meia armador, de ponta esquerda, de segundo atacante no máximo. Então ele não era aquele 9 de ofício. Até talvez por isso o Renato Gaúcho não tenha utilizado ali. O Brenner como segundo atacante, como meia esquerda ali, pode entrar no lugar do Andrés Gomes. Não é o mesmo estilo de jogo, não tem aquela velocidade, mas o Brenner tem uma boa habilidade ali, uma boa técnica, né? Ele dá um driblezinho curto, ajuda um pouco, mas não é aquele desafogo do Andrés Gomes. Ia mudar a característica do Vasco, ia mudar o estilo de jogo. E a outra proposta seria ir com o Spinelli e recuar o DVD para segundo atacante. DVD ia ficar de segundo atacante barra ponta, que é a posição dele de ofício. Ele não tem tanta velocidade como o Andrés Gomes, mas a gente já viu ele puxando vários contra-ataques. Ele tem os momentos de velocidade, ele é um jogador forte, é bom para prender a bola ali. E aí jogaria ao lado do Spinelli, o Spinelli um pouquinho mais na frente. Não sei se essa seria a melhor saída para substituir o Andrés Gomes. Inclusive, eu quero saber o que vocês acham disso. Eu, sinceramente, eu vou dar minha opinião aqui, só vou lembrar rapidinho, você que chegou até agora no vídeo, confere se liberou a opção do Hypar aí embaixo. O YouTube liberou para algumas pessoas, se tiver liberado, clica no Hypar que é de graça e fortalece, é como se fosse um super like aqui no canal. Se não tiver inscrito, se inscreve também. Para mim, eu acho que não faz muito sentido utilizar o Brenner ali, eu acho que eu preferia até o DVD como segundo atacante e o Spinelli como atacante ali na frente para testar também, a gente não viu muito do Spinelli, porém eu acho que a melhor opção seria o Marino. O Marino se aproxima bastante do que é o Andrés Gomes, o Marino é um cara de muita habilidade, muito drible, quem pesquisou sobre o Marino antes dele chegar ao Vasco, não tem nada a ver com o Lloyd Augusto, não tem nada a ver com esses malucoides aí que o Vasco trouxe no passado. Ele, apesar de às vezes fazer umas loucuras dentro de campo e a gente lembrar do Lloyd Augusto, por exemplo, que eu citei aqui, que tem um estilo de jogo parecido, ele não é esse malucão não, é um cara técnico, inteligente, ele busca o passe, muitas das vezes ele até tem isso um pouco melhor com o Andrés Gomes, que é aquela surpresa, o elemento surpresa. Quando o Andrés Gomes pega a bola, todo mundo sabe o que ele vai fazer, que ele vai correr, vai driblar. Se o Andrés Gomes pega, ao invés de driblar, ele procura um passe, ele surpreende. E o Marino faz isso muito bem. Ele dribla uma, dribla duas, na terceira ele busca um passe, ele tem um bom passe. Até por isso ele joga na ponta direita sendo destro, né? Porque ele não corta para o meio para bater. Ele gosta de buscar esse passe também. Então ele tem esse diferencial, mas só que ele não chega nem perto do Andrés Gomes. A gente fica na expectativa para ver o que o Renato Gaúcho vai aprontar. Eu acho, né, aqui é um achismo meu, e é o que eu quero também, que venha o Marino aí no lugar. No mais, eu acredito que no momento ele ainda não esboçou nenhuma mudança, então acredito que não vai chegar nenhuma mudança brusca, mas com novas atualizações chegando, eu tô aí para atualizar vocês.
Então já chega no like para finalizar o vídeo. Confere se tá inscrito aqui no Nico Vasco. Se você é vascaíno e não tá inscrito ainda, eu vi que tem mais ou menos aí, porra, uns 80% da galera que assiste direto aqui o canal e não se inscreveu ainda. Se você é vascaíno, contribui com outro vascaíno aí, pô. Se inscreve no canal e deixa a sua opinião nos comentários.